Maravilha a todos, Moadim Simcha, Hag Sameia. Estamos nos dias intermediários de Pesach 5784, nos preparando para Shevish El Pesach, Ásia Shimoshel Vnei Israel, a abertura do Mar Vermelho. E esse vídeo ele se refere ao Sium sobre o Masechet Avot, que é a Pirkei Avot, que é constituído de Mishnayot. Ele está vinculado no Seder Nezikim, dentro do estudo do Daf Yomi, do Talmud Bavli. Então, todo judeu religioso tende a fazer um Sium pelo menos uma vez por ano, se acompanhar o tipo de estrutura e estudo que faz a partir do Shabbat vinculado com Pesach, onde se estuda um capítulo, e aí entre Ashkenazim e Sefaradim até Erev Shavuot ou até Shavuot, entre os Hassidim, principalmente no movimento Chabad, até Rosh Hashanah, né? E aqueles que a partir do estudo Pirkei Avot, assim que começam, né, em Pesach, eles vão até Pesach, e assim eles sucessivamente fazendo Hazarot, ou seja, repetições, retornos. Então, é um grupo de estudo contínuo do Pirkei Avot como um sentimento de aprimoramento do ser humano devido à quantidade de informação. E aí a gente tem duas vertentes: há quem diga que é vinculado a aperfeiçoamento moral do ser humano, o que pode ser encontrado dentro do movimento Mussar, e há quem diga que isso é parte da Hassidut, no sentido como traz o próprio Talmud e como traz a essência de vários tratados, livros de Hassudiot, entre as do próprio movimento Chabad, entre outros, que a ideia do Pirkei Avot é fazer com que a pessoa, ou naquele momento o Hassid, ou a esposa, ou aquela que caminha, possa ir um passo além do habitual, no sentido de ser uma pessoa melhor nesse sentido. Então, o próprio Talmud ele fala que Hassid é aquele que faz ou cumpre algo além do que a Allahá pede, né? E dentro do nosso contexto, quem faz isso normalmente é quem aplica Humrot, que são recursos, costumes que são além da Allahá, ainda que a Allahá proíba uma Humrot em cima de uma outra Humrot, ou seja, um recurso em cima de outro recurso, dentro desse rigor, no sentido de levar alegria através do estudo e fazer com que as almas, ou seja, as Neshamot, sejam mais brandas, mais leves através desse contato. Então isso é realmente a parte da Hassidut, e esse aperfeiçoamento do caráter do ser humano, para que ele tome consciência das suas transgressões e não torne a fazê-las. Isso é parte do movimento Mussar. Estão muito presentes dentro da tradição judaica, e todo aquele que pode caminhar dentro de uma dessas vias é muito recomendado. Nós temos muitos mestres dentro dessa via, e existe uma Hassidut, né, duas, que eu tive o prazer de conhecer tanto em Israel como aqui no Brasil, Toldot Aharon, né, do Yiddish Toldot Aharon. Eles têm o costume de vincular o Mussar junto com a Hassidut, e o seu neto, que também é Rebbe da Hassidut de Mevakashei Munei, ele faz esse vínculo, além do Rebbe de Bialostrova, ainda que em voga do Rebbe de Bialostrova seja as obras dos Hassidim, mas ele também aplica e vincula o Mussar através do ato contínuo do estudo dos tratados do Talmud. Então, dados esses adendos iniciais, o Pirkei Avot está localizado no Seder de Nezikim, né, que são danos ou prejuízos, e é um Seder que é muito vinculado aos já
clássicos e consagrados tratados, que é o Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. Lembrando que Baba em aramaico é porta. E todo aquele que não aplica a sua essência apresenta um dano. E para que não se tenha um dano, se tem que ter esse mecanismo de aperfeiçoar o seu caráter, que a gente encontra através da ética dos pais, como é traduzida, mas pode ser também traduzido como perek, ou porções ou capítulos dos nossos patriarcas ou antepassados. Então, ele está vinculado normalmente em todos os Sidurim. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Esse daqui é o Sidur Shalem, Minhag Edot Mizrahi, em Targum em portuguesita. Esse daqui é um Sidur Sefaradi, e Edot Mizrahi, para aqueles que seguem o costume Sefaradi e o costume Yerushalmi, né? Nosso mestre Maran Ovadia Yosef. E aqui um adendo. Também pode ser encontrado em Sidurei das outras linhagens sefaraditas, como marroquinas, por exemplo, Tunizai, da própria Espanha, Portugal, como também nos Sidurim Ashkenazim Hassidim. Então isso é algo que é klali, ou seja, ele é geral em todas as vias do judaísmo, que vai do Haredi até o Datilomi, ou seja, daquele judeu que tem o costume de morar ou estar em Mea Sharim, ou aquele judeu que tem o costume de estar próximo aos assentamentos para ajudar o Estado de Israel a continuar a florescer no seu crescimento e na sua defesa. Dentro desses 6 capítulos, a gente pode fazer uma correlação com Shisha Sidrei Mishnah, as 6 seder, as 6 ordens, ainda que a 6ª ordem ela foi algo que tem uma relação, uma correspondência, algo adicionado a partir do chamado Kinyan Torah. O que se pode fazer para receber a Torá? Todo aquele que pode receber a Torá, que é o 6º capítulo, e ele parte, esse vínculo, a partir de uma edição do Talmud de Vilnius, né? De Vilna, da Lituânia. E ele tem muito acesso aos Masertot Ketanot, que são os tratados menores também, que estão vinculados, estão no final do Seder Nezikim. E a essência dele, ou deles, é Mishnaica e Beraica, ou seja, são Mishnayot e Beraitot que foram acrescidos dentro desse costume, desse conceito, desse aprendizado. Então, já que falamos que o 6º tem uma relação com essa adição a partir do Kinyan Torah, os 5 anteriores, eles têm uma correlação com Mushai Torah, com o Pentateuco, Humash, com os 5 livros do Pentateuco. E eles nos preparam para serem um preâmbulo, ou seja, uma akademá, para quem vai estudar o Talmud, por exemplo, o mais conhecido no Brasil e no mundo, que é o Bavli. E por isso que essa é a explicação, e assim trazem os nossos sábios, os maiores Magdei Shurim, todos aqueles que têm o costume de encaminhar pessoas nas yeshivot. O Talmud Bavli começa com a letra Bet, porque Bet tem uma relação com casa, e também a primeira letra que começa a Torá Kedushá, a primeira letra do Sefer Bereshit, de Bereshit bara Elokim, que significa 2, que aí tem uma correlação que é o 2º tratado. O primeiro foi Yerushalmi, o 2º é o Bavli, e tem essa correspondência que o Bavli ele pede que você tenha um refinamento para poder estudá-lo. A partir do Bavli você vai encontrar a Mishnah, a Gemara, que é aquilo que os nossos Chachamim trazem, as suas posturas, as suas decisões. E, diferente no Yerushalmi, que você estudando Torá, você vai se refinar, mas no Bavli você tem que ter essa base desse refinamento.
E uma das chaves desse refinamento é o estudo do Pirkei Avot, que é uma das obras clássicas tanto do movimento Mussar como da própria Hassidut, dentro de determinado contexto entre cada linha. E esse sexto capítulo, que foi um Kinyan Torah que ele foi adicionado, ele é encontrado no Tratado Menor de Kalá, que é o tratado que fala sobre casamento, noivado, e ele começa com Kalá belo berachá baalá le baalá, ou seja, a Kalá, que ela não, a noiva ou esposa, que ela não recebe um ato de Kiddushim, e aí tem uma correlação com uma saída de Kiddushim, e ela está com o Habib sem pegar essa brachá, é uma Habiba sem brachá com seu Habib. Então, você que está, por acaso, escutando esse vídeo, se conecte com aquele ou com aquela que você ame, mas com brachá também é algo que você não tem ideia de quanto é especial. Também porque tem outras coisas que a gente não tem ideia, e se a gente tivesse ideia, com certeza a gente já tinha aberto a porta da Teshuvá um pouco antes do que a gente possa imaginar. Mas o nosso mestre Rebbe Nachman de Breslov fala que todo momento é o momento ideal para se fazer Teshuvá. E o Sha'ar do Pirkei Avot, ou seja, a porta do Pirkei Avot, ela começa sempre que com Israel e Yeshlachei Helek Roland Rabal, Shenemar, Ve'amar Kulan Tzadikim, Leolan, Irshu Eretz Netzar, Matar Mensai Ador, Lehit Pa'el. Todo Israel tem porção no mundo vindouro, conforme está escrito, e o teu povo será de justos, e eles assim herdarão a terra. E eles são um ramo, ou seja, eles são a raiz, os choros da minha plantação, as obras das minhas mãos, para glorificar-me. Então, Baruch Hu fica feliz com seus filhos. E é o primeiro verso desse primeiro Perek, né? O primeiro passuco do Perek Shon, Moshe Kibel Torah min Sinai. Moisés, nosso mestre, ele recebe a Torá do Sinai. Sarah Lehoshua, ele passa para Hoshua, Lehoshua Lezekenim, e Yehoshua bin Nun, também chamado de Josué em português, ele passa para os antigos, os mais velhos, os Zakenim Nevim, os velhos para os profetas Nevim, Mesurah Anshei Knesset Gedolah, e assim os profetas passam para aqueles que recebem a tradição e se juntam num grande Knesset Gedolah. Ren Amiru Shalosh Devarim, e todos eles nessa corrente inquebrantável, eles falam três coisas: Chavu Metunim Ba'adim Ve'amdu El Talmidei Arbe Ve'asu Siag a Torá. Então, todos esses, dentro dessa corrente inquebrantável, trazem que nós temos que ser ponderados no nosso julgamento. A gente não pode julgar, inclusive, se é uma alahá que traz sem provas substanciais ou sem edim, ou sem testemunhas. Devemos formar muitos talmidei, devemos passar esse conhecimento para os nossos filhos, para os nossos familiares e para alunos. E, no caso, em quem tem já um nível de mestre, já formar talmidei, os seus próprios discípulos a quem eles vão repassar a tradição para que ela não se perca, e dessa forma construir uma cerca, ou seja, protegendo a Torá. E dar suas devidas circunstâncias e se proteger de atos ou pessoas que possam profanar a Torá, dessa forma protegendo a própria Torá. E é muito pertinente a gente ter essa consciência que, assim como todas os versos, né, os passuquim começam com qual Israel Eshlachim Helokan Rabá, algo muito bonito. Eles terminam todas as seis ordens com a seguinte ideia, né, que vale muito a pena meditarmos sobre isso. Rabi Hanania ben Akash Omer, Ratzah Kadosh Baruch Hu, Lezako et Israel lefikach arbe lachen Torah umitzvot sheneemar Adonai chafetz leman tzidko yagid Torah veyadin, né? Então,
Rabi Hanania ben Akashomel, o Santíssimo Bendito seja, ele queria tornar Am Israel, o povo de Israel, puro e meritório, então ele deu uma Torá extensa, ou seja, então uma Torá com muita informação, uma multidão de preceitos, como foi dito o Eterno, se comprares por sua justiça e torna a Torá grande e gloriosa, para que cada um possa fazer parte desse contexto, desse sentido. E para terminar, vamos logo para o Perek Avot, no 6º capítulo, no 9º verso, e ele aqui faz algo muito bonito sobre um mestre chamado Rebi Yossi ben Kisma, também pode ser Shisma. Então existem algumas pessoas hoje em dia que têm esse sobrenome, Shisma ou Kisma, são a mesma essência. Agora quem está do outro lado não precisa fazer abrahá, mas só tomar consciência quando você vai tomar alguma coisa líquida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya b'dibro. Somente se quem estava aqui nesse exato momento presente, aqui conosco. E a gente tem que sempre agradecer os alimentos, agradecer a Kadosh Baruch Hu que nos dá essa possibilidade de ter contato com os alimentos. E lembrar que cada alimento ou bebida tem alma. Mas isso fica para um outro shiur. Então disse Rabi Yossi ben Kisma, ele ia caminhando pela estrada quando o homem o encontrou e cumprimentou, ele retribuiu o cumprimento. E assim ele disse: Iribi, de que lugar tu és? Ele disse: eu sou de uma grande cidade de Talmidei Chachamim, de grandes estudiosos. Ele disse: Iribi, Atarotser Gar Beyahad, você gostaria de viver conosco no nosso lugar? Então te daria 1 milhão de dinários de ouro e pedras preciosas e pérolas. E ele lhe respondeu ainda que desse toda a prata, todo o ouro e todas as pedras preciosas, as pérolas do mundo não viveria num lugar senão um lugar de Torá. Prefiro a Torá do que prata e ouro. Além disso, na hora da partida final de um homem, nem a prata, nem o ouro, nem as pedras preciosas, nem as pérolas acompanham, mas só a Torá. E as boas ações, como está escrito, te guiarão quando andares, quando dormires, te guardarão contigo, quando despertares, te aguardarão quando andares e quando passares adiante. Isso é o Shema Israel. Quando dormires à noite, quando acordares de manhã, ao andares e ao passares por teus filhos, alunos, discípulos, etc. E tu deves pensar em Torá aos teus caminhos. No túmulo falarão contigo quando despertares no mundo vindouro. Também está escrito: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Eterno dos Exércitos. Então aquele que quer ter realmente brachá tem que estar conectado com a Torá, que a brachá vem de uma forma muito natural, independente se é um profissional liberal ou não. A brachá vem, basta ter emuná. E isso me faz lembrar, assim contou um amigo que trabalha na Hevra Kadisha, e existiu um sefaradi que ia ser enterrado, muito rico, e ele ajudava muito a comunidade, e ele deu 2 cartas para o seu rabino, e as pessoas foram até o momento que ele ia ser enterrado. Então o rabino abriu e leu a primeira carta, ele estava em fase terminal, então ele sabia que ele ia falecer, e a carta falava assim, eu dou tanto para tal pessoa, dou tanto para tal instituição, e eu gostaria de dar muito, mas muito mesmo para o rabino X, se ele me enterrar com um lado de uma meia. Nós sabemos que pela Halachá as pessoas são enterradas com kittel, que é um tipo de túnica ou mortalha, ou como fala a tradição marroquina, um tipo de túnica branca. Não se pode ir nada além disso. Então até se coloca o talit e se tira o tzitzit do talit. E também é muito importante uma halachá: se você é homem, você vai no cemitério, por favor, guarde os seus tzitzit. É muito feio ver que pessoas que são dirigentes de comunidade estão com o tzitzit para fora, e a gente não pode envergonhar os nossos falecidos. Bom, mediante a isso, nós temos que entender que todo mundo ficou muito agoniado. Imagine uma pessoa que faz muitas tzedakot, e podia fazer muitas tzedakot para aquele rabino, para outras comunidades,
e ele deixou como um Tanai uma condição que ele fosse enterrado com o lado da meia. O Rabino falou: isso é um absurdo, não é nosso costume, isso não é alahá, de forma alguma. No Shiloshin, 30 dias, quando foi colocar a Matseiva, etc., ele leu a segunda carta e ele fala assim: tenho total consciência que o meu rabino não me enterrou com o lado da meia, porque ele é um grande rabino, ele respeita a comunidade, ele respeita cada um de vocês, e ele me fez nesse processo de transição o melhor possível. E vocês percebam, eu sou muito rico e nem um par de meia eu consegui levar para o outro lado. Vocês tomem isso como um ensinamento. Então, assim foram as últimas palavras desse Sefaradi, que fez techuvá e ajudou pessoas a fazer techuvá num momento tão especial e tão difícil, mas que também é um momento de Torá. Bom, o Masechet Avot, ele não tem um sium, como nós encontramos em outros Masertot, assim também como os chamados Masertot Ketanot, já que eles são uma composição entre uma correlação mishnaica e iberaica. Então, ainda assim, eu fiz questão de ter feito esse Sion na minha mesa de Shabbat para pessoas muito especiais, e que toda aquela pessoa que escute um Sion ou que participe de um Sion possa ter força de fazer Sionmin também, de fazer mais Sion, de estudar a Torá, e com isso levar a luz aonde estiver. Então, com muita alegria, hoje e sempre, e lembrando que o costume que se tem é de estudar um capítulo por dia a partir de Pesach, do segundo dia de Pesach. Já tem aqueles que têm costume. O primeiro dia tem muita luz espiritual, então no segundo já fazem isso, porque o segundo dia é um Safek, Hutz La'aretz, fora de Israel, mas não dentro de Israel. Então, aqueles que têm o costume já, além de Sefirat Haomer, de estudar um capítulo por dia, também tem obras que trazem explicações adendo. Também eu recomendo que vocês façam, para ampliar esse conhecimento. E nesse primeiro capítulo, né, Rabban Gamliel, ele está vinculado com Rabi Shimon, Hillel, etc. E Rabban Shimon ben Gamliel diz: o mundo existe graças a três coisas: a verdade, a justiça e a paz. Pois foi dito que a verdade, a justiça e a paz reinem em vossas portas e em cada um de vocês. Só coisas boas, Hag Sameach.